Saudações, prezados estudantes, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de microeconomia. Eu sou Sádia Mendes, a vossa tutora, a qual irá conduzir esta aula para podermos interagir, desenvolver um pouquinho mais sobre a ciência da microeconomia e o que é que ela essencialmente quer nos ensinar, tá bom? Para a aula de hoje, nós preparamos aqui um conteúdo. Infelizmente, teremos somente duas aulas, duas videoaulas, mas estaremos a interagir durante os nossos fóruns pela plataforma. Então, fiquem atentos às dúvidas que forem a surgir, coloquem lá para podermos sanar e juntos podemos caminhar nesta jornada da microeconomia. A aula de hoje será separada, dividida em três partes. A primeira, iremos fazer a apresentação do conteúdo do módulo. A segunda, iremos falar sobre a introdução da microeconomia. Aqui vamos abordar alguns conceitos básicos e vamos igualmente diferenciar a análise normativa da análise positiva. E, por fim, vamos terminar falando do modelo da procura e da oferta. Por que é necessário falarmos do conteúdo do módulo? Porque, infelizmente, como eu referi inicialmente, nós não iremos abordar todos os temas nesses vídeos aulas. No entanto, é importante que o estudante saiba o que é proposto aprender durante esta disciplina. Primeiro é a introdução, onde vai conhecer os conceitos básicos sobre a microeconomia, vai saber sobre o que é oferta, o que é demanda, no modelo da procura, da oferta e demanda, não é? O modelo da procura e oferta. Nós iremos desenvolver um pouquinho mais sobre o comportamento do consumidor, o que é que motiva o consumidor a ir atrás de uma determinada quantidade de um determinado bem, o que é que motiva o produtor a desejar disponibilizar um determinado número de quantidades ou mediante os preços. Iremos igualmente ver a teoria do consumidor. Na teoria do consumidor, nós estudamos a fundo aquela que é a intenção do consumidor. O nome é muito sugestivo, então aqui nós basicamente procuramos entender por que o consumidor age da forma que age. Depois tem a estrutura do mercado. Neste conteúdo, o estudante está disponível ou estará disponibilizada informações relacionadas com os tipos de mercado, como é que elas se caracterizam, como é que a gente identifica um mercado de outro. Tem, por exemplo, alguns mercados, alguns produtos, né? E a gente separa isso, define isso como mercados que tem vários consumidores, vários produtores, outros produtos que têm vários consumidores e um só produtor, outros produtos que têm vários produtores e um só consumidor ou dois só consumidores. Então, essas classificações iremos encontrar aqui na estrutura do mercado. A posterior, abordar-se-á a questão a ver com a produção. Na produção, nós vamos virar as empresas, vamos virar as firmas. Aqui é um pouquinho diferente da questão a ver com o vendedor como tal, porque neste aspecto, nós iremos estudar como é que a firma otimiza os fatores de produção para disponibilizar os seus produtos. Então, aqui nós estaremos muito afetos com a questão a ver com os custos de produção, a questão a ver com quais fatores empregar para produzir de determinado produto. Então, vamos ver aqui onde igualmente será abordada a teoria de produtor, ok? E basicamente, e associado principalmente à estrutura do mercado, está a questão a ver com a maximização dos lucros da oferta competitiva, porque na estrutura do mercado a gente vai observar algum mercado de concorrência perfeita, outro de concorrência imperfeita. Então, na concorrência perfeita, a gente vê a maximização dos lucros e oferta competitiva. A seguir, a gente fala dos fatores da produção. Os mesmos fatores que a gente vai abordar de forma bem aberta na produção, e separar esse conteúdo para desenvolver como é que eles lidam, como é que o produtor e a procura, como é que todo este fluxo funciona dentro do mercado de produção. Os fatores de produção são normalmente a terra, mão de obra, matéria-prima, agora também a tecnologia. Então, todos esses aspectos, todos esses fatores serão desenvolvidos neste capítulo. E o capítulo final é o capítulo da externalidade e bens públicos. Este capítulo, ele vai abordar sistematicamente a envolvência da política
pública na economia. Então, esta política pública vai reagir de uma certa forma para poder controlar as externalidades positivas e negativas. Externalidades são ações externas, ok? E estas ações externas podem ser positivas, podem ser negativas. E isto poderemos desenvolver ou poderá ser consultado um pouquinho mais neste capítulo. Vocês podem usar o manual que está disponível na plataforma, para vocês poderem, então, ir estudando um pouquinho mais sobre como é que, de fato, o país ou o governo, a partir das suas políticas, afeta as externalidades, assim como o cuidado com os bens públicos, ok? Então, podem assistir, observar isso nos vossos manuais. Então, vamos iniciar a nossa aula dando a introdução à microeconomia. Vocês conseguem perceber? Microeconomia, a primeira impressão que nós temos é a junção de duas palavras, pelo menos, a micro e a economia. Então, antes de falarmos da microeconomia como tal, eu gostaria de vos convidar a dar um refreshment sobre a economia por si só. Então, o que é economia? Nós reunimos aqui três conceitos para nos ajudar a recordar, basicamente, e concentrar esse estudo microeconômico nestas abordagens. Então, nós extraímos aqui do Alfred Marshall, citado pelo Krugman. Ele diz que a economia é o estudo da humanidade nos negócios comuns da vida. E ainda o Krugman foi acrescentando, dizendo que é uma ciência social, porque ela estuda ou se preocupa com a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Mas um conceito muito completo que eu acho, a gente pode encontrar no Samuelson, ele diz que a economia é uma ciência social de fato, porque ela estuda indivíduos e sociedade no geral. Ela se preocupa na decisão de recursos de desenvolvimento ou utilização de recursos produtivos escassos para produzir bens e serviços de modo a distribuir entre as pessoas e a comunidade para satisfazer a necessidade destas pessoas e comunidades. Então, eu gosto muito deste conceito porque eu acho que tem alguns elementos chaves para o estudo econômico, que nem precisa buscar algum conceito dado por algum autor. Basta que tenha esses quatro conceitos para conseguir definir a economia. Primeiro, a questão a ver com os recursos de produção escassos. Segundo, a produção. Terceiro, a distribuição. O quarto, satisfação de necessidades. Então, por conta disso, o estudo econômico, ela se preocupa bastante em responder algumas questões. Em alguns atores a gente encontra três questões, em outros quatro, tem até outros atores que colocam 5 questões. Mas a essência é que, porque existem recursos escassos, o produtor, a economia, vai se preocupar em responder às questões: o que produzir? Como produzir e para quem produzir. Peguem essa dica porque é muito funcional para quem até está tender a iniciar um empreendedorismo. Inicie por essas questões. O que produzir? Como vou produzir? Quais são os recursos que eu vou usar para ter essa produção? E para quem? Qual é o meu público-alvo? Então, basicamente, irá se envolver, estará envolvido. Por isso que várias ciências, várias disciplinas, ou o mesmo curso, estão associadas à ciência econômica, justamente porque elas se preocupam com esses aspectos, ok? Então, o objeto de estudo da economia são os recursos escassos, porque se não tivéssemos recursos escassos, não teríamos nenhuma necessidade de se preocupar com como produzir ou o que eu vou produzir, porque estaria tudo disponível. Só que, na verdade, não é isso que acontece. Nos dias de hoje, nós vemos isso, que os recursos são escassos. Atualmente, até mesmo a água está virada escassa para algumas regiões. Então, por conta disso, o estudo econômico volta para procurar responder essas questões e gerenciar, racionalizar esses tais recursos escassos para satisfazer as necessidades da sociedade ou mesmo as necessidades individuais. Então, a economia, ela basicamente está dividida em duas partes, em dois ramos principais, a macroeconomia e a microeconomia. A macroeconomia, como o nome por si só já sugere, macro, estudo geral, estudo globalizado, é um estudo agregado. Então, na macroeconomia, nós estudamos a economia como um todo. Nós observamos, por exemplo, os vários mercados que existem no país, por exemplo, ou numa determinada economia, mercado de transporte, saúde, educação, alimento, mercado vestuário. Então, como é que
todo este mercado está se comportando nessa economia. Então, para ter a análise e o estudo desse mercado agregado, alguns instrumentos são usados, como é a questão a ver com o produto nacional, como é a questão a ver com o PIB, como é a questão a ver com a inflação, o desemprego, que são instrumentos gerais. Ao passo que a microeconomia, pelo nome microeconomia, ela estuda uma parte da economia. Na verdade, ele faz um estudo particularizado da economia. Ele vai estudar um único mercado. Ok? Por exemplo, se estamos a falar do mercado de calçados, é sobre o mercado de calçados que ele vai se dedicar. E a microeconomia vai se dividindo nesse sentido. Mas a questão é que o estudo, né, a microeconomia, que também é conhecida como teoria de preços, ela se baseia na análise do comportamento de dois principais elementos do mercado, que é o consumidor e o produtor. Então, esses dois vão decidir quais quantidades procurar no mercado mediante o preço a aplicar no mercado. Daí que o termo microeconomia pode também ser usado ou substituído pelo termo teoria de preços, porque o preço tem um poder determinante na escolha da procura ou oferta de um determinado bem. É sobre a microeconomia que nós vamos avançar agora. No entanto, o estudo econômico, ele provavelmente vocês já tenham visto, né, nos debates públicos, esses televisivos, ou mesmo em parlamentos, etc. Há uma discussão e há uma troca de informação. Economicamente, um economista ou um analista, ele pode usar duas abordagens, a abordagem positiva ou a abordagem normativa. Acontece que a abordagem normativa, ela contém juízos de valores, ok? É algo que deixa claro que o analista ele vai falar aquilo que ele julga que é. Então, tipo, para ele é como se fosse, assim, o que deveria ser, ok? Então, muitas das vezes, esses políticos, esses analistas, quando são convidados a abordar sobre um determinado assunto, eles falam o que eles acham que deveria ser. Então, envolvem aí um juízo de valor, uma opinião própria. Ao passo que no argumento positivo, aqui no argumento positivo, as coisas são tidas como elas são. Então, o governo, como um todo, ele normalmente, quando quer definir alguma política, ele vai usar o argumento positivo. Por exemplo, se formos a afirmar, não é como um exemplo claro, se nós formos a afirmar que o desemprego causa a inflação, isto é uma coisa certa, não é uma coisa que alguém pensa que é uma coisa que já foi comprovada e já foi assistida em termos econômicos, e nota-se que, de fato, o desemprego causa a inflação. Então, a análise positiva retrata aquilo que é, enquanto que a análise normativa retrata aquilo que poderia ser, ok? Então, o economista pode usar, ou mesmo o analista pode usar esses dois argumentos nessa perspectiva. Então, vamos agora passar para o modelo de procura e oferta. Aqui no modelo de procura e oferta, antes de nós desenvolvermos muito a nossa aula, é importante, muito importante, termos na nossa consciência a expressão ou a utilidade dessa expressão quaetres paribus. Quaetres paribus é uma expressão latina que significa mantendo todo o resto constante. Ok? Isso usa-se principalmente em análises econômicas ou em análises que envolvem vários fatores que determinam um determinado comportamento. Então, se a gente quer analisar somente um fator, é importante deixar clara essa expressão, quaetres paribus, que o que quer dizer mantendo todo o resto constante, ok? Então, vamos falar aqui sobre a demanda. O que é, na verdade, isto de procura? Porque procura não é uma expressão nova, nós conhecemos essa expressão. Mas no estudo econômico refere-se à quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir. É como se fosse um desejo que os consumidores podem ou não adquirir, isso dependendo muito dos seus gastos, da sua renda e principalmente do preço do mercado. Ao passo que a oferta, ela vem a ser igualmente
a quantidade determinada de um determinado bem ou serviço, desculpa a repetição, que os produtores ou vendedores desejam vender num determinado tempo. Então, aqui, na questão a ver com as ofertas, elas basicamente acontecem, tipo, o vendedor só vai disponibilizar os tais produtos a um determinado preço quando esse tal produto que ele disponibiliza a tal quantidade, a tal preço, lhe for a gerar algum lucro. Então, o desejo dele só vai acontecer depois dele observar, ok, eu posso disponibilizar essa quantidade no mercado, que eu estou, para mim está tudo bem, vou continuar a ter meus lucros. Então, é assim como o produtor ou o vendedor irá se comportar. No entanto, há alguns fundamentos da teoria econômica que é importante que a gente tenha conhecimento, que é a questão a ver com os valores. Os valores podem ser de utilidade ou valores de trabalho. Nesse estudo econômico, neste particular de microeconomia, o que vai estar muito assente é a teoria de valor de utilidade. E esta teoria pressupõe que um bem se forma por sua demanda, isto é, pela satisfação que esse tal bem irá representar ao consumidor. Ao passo que a teoria de valores de trabalho, esta antecedeu, na verdade, a teoria de valores de utilidade e considera que o valor de um bem se forma do lado da oferta mediante os custos de trabalho. Então, o que quer dizer aqui? Na teoria de valores de utilidade, nós temos a questão a ver com satisfação. Eu vou procurar o bem que vai me satisfazer. Enquanto que na teoria do trabalho, nós temos a questão a ver com os custos de produção. Eu usei esses tais custos. O que é que eu vou oferecer no mercado mediante esta procura? Então, a teoria de trabalho ela é objetiva, ao passo que a teoria de valores de utilidade ela é subjetiva, depende muito do desejo, enquanto que aquela lá tem cálculos feitos para poder reagir. Então, na teoria de valores de utilidade, nós podemos encontrar dois distintos valores, que é o valor de uso e o valor de troca. E isso tudo está baseado na procura, sobretudo, na procura de um determinado bem, porque no valor de uso nós iremos avaliar a satisfação que aquele bem vai gerar ao consumidor. Enquanto que no valor de trocas, nós estaremos a observar o comportamento do consumidor mediante o preço do mercado desse tal produto, ok? Então, tem também a questão a ver com a utilidade total e a utilidade marginal. E esses dois elementos, eles são parte da teoria da utilidade, ok? Que é a teoria que envolve, sobretudo, o consumidor ou o comportamento do consumidor. Então, aqui na teoria desculpa, na utilidade total, nós iremos perceber que é, na verdade, nós iremos identificar a utilidade total do consumidor quando, ao aumentar a procura ou o consumo de um determinado bem, irá aumentar igualmente a quantidade consumida desse tal bem. O que quer dizer? Que quanto mais, por exemplo, tende a aumentar quanto maior a quantidade consumida do tal bem. Se nós formos, por exemplo, a usar o exemplo vamos lá, o exemplo de batata, por exemplo, ok? Se hoje, na minha casa, por exemplo, semanalmente eu consumo 1 quilo de batata e com as condições, as coisas, eu passo a consumir 2 quilos, a minha satisfação irá aumentar. Então, isso estaríamos a observar a utilidade total. Só que vai chegar um determinado tempo, imagine só que por mês, por semana, eu consumisse eu e a minha família consumíssemos 2 quilos de batata. Então, ok, vamos puxar pode ser mesmo batata. Então, se semanalmente eu consumo 2 quilos de batata, porventura eu aumento para 3 quilos de batata, a minha satisfação vai começar a ter algum ruído. Eu posso ficar feliz numa primeira fase, mas já acrescentar um quarto dia consumindo a batata semanalmente, que antes só consumia, por exemplo, 2 vezes por semana, ou 2 vezes por semana. Então, se agora eu já estou a consumir 4 vezes por semana, vai dar aquela sensação de fartura, aquela sensação de cansaço, de saturação, não é? Que, tipo, eu já não quero mais comer batata, todo momento a comer batata. Então, é isso que acontece na utilidade marginal. Ela, na verdade, é a satisfação adicional obtida pelo consumo de mais uma unidade de bem, que é decrescente, porque quanto mais eu for a aumentar o consumo desse determinado bem, mais saturada eu estarei.
Então, quando nós estivermos a fazer isso, nós estaríamos a falar da lei da utilidade marginal, que ela acaba tendo um comportamento decrescente à medida em que a gente vai acrescentar mais uma unidade de um determinado bem ou de um determinado serviço. Eu gosto também muito de exemplificar isso com a questão a ver com o trabalho, né? Há um determinado período num setor, imaginemos que tenham somente 3 trabalhadores para fazerem determinadas tarefas. Aí a empresa decide aumentar o seu nível de produtividade e contrata mais 2. Obviamente que vai chegar um tempo que a produtividade naquele setor não vai se fazer sentir, porque serão muitas pessoas e não terão, se calhar, tarefas divididas, e isso vai fazer com que, ao invés de aumentar a produtividade, na verdade, a utilidade total daquela instituição, vai começar a reduzir. Mas isso, particularmente, a gente vai desenvolver na teoria de produtor, que vai desenvolver sobre tudo essa questão. Então, para encontrarmos a utilidade marginal, nós teremos que derivar a utilidade total com base na quantidade. Okay? Então, a gente vê aqui nessa fórmula aqui de baixo. Pronto, então o que nós vamos já mencionar, graficamente é assim como se representa, a utilidade total vai crescendo a cada unidade que a gente for adquirir, mas vai chegar um tempo que quanto mais a gente for adquirir quantidades, mais insatisfeitos estaremos saturados de estar a comer aquilo, e aí estaremos a falar da utilidade marginal. Então, existem na teoria da demanda algumas variáveis que vão determinar quantas quantidades você vai procurar no determinado mercado, porque você não vai comprar algo simplesmente pelo preço que que é aplicado sobre aquele bem, porque às vezes o preço do outro produto que pode substituir ou complementar o que tu estás atrás pode também influenciar a sua procura. A questão a ver com a renda, se sua renda aumenta ou desce, a quantidade que tu vais procurar de um determinado bem pode aumentar ou reduzir. A questão a ver com a riqueza, ou seja, a distribuição da riqueza. A questão a ver com os fatores climáticos, sazonais, localização, propaganda, hábitos, gostos, preferências, expectativas ou facilidades de crédito, também podem vir a influenciar na sua decisão sobre o que comprar e quanto comprar. Isso, na verdade, é muito prático. Vocês voltem para a última compra que adquiriram neste mês ou neste ano e verifiquem, se perguntem, por que é que eu comprei esse produto? Foi porque o preço estava baixo? Ou porque o outro bem, alguma coisa que poderia substituir, estava um pouquinho mais caro? Ou porque eu prefiro essa marca? Ou porque eu prefiro eu gosto desse cheiro, desse sabor? Ou porque a minha renda aumentou? Então, são várias razões que vão justificar a sua procura deste bem que comprou durante este período. Faça esse exercício. Portanto, dentre esses bens, e o único bem, desculpa, a única razão que vai causar o movimento na curva da oferta, da demanda, é o preço. Todos os outros bens, todas as outras variáveis, elas irão causar um deslocamento, mas nós vamos ver isso aqui agora, não é? Então, observando aquelas todas variáveis que influenciam, que afetam na demanda de um determinado bem, quer dizer que a curva ou função geral da demanda vai ser igual a isso. Vai ser a quantidade demandada a depender de todos aqueles fatores que a gente mencionou. O preço do próprio bem, o preço do bem substituto ou o preço do bem complementar, a renda, os gostos, preferências, os fatores climáticos, todos aqueles fatores que a gente viu lá para trás vão influenciar na demanda de um determinado bem. Então, como nós estamos a referir, o preço, somente o preço, ele vai causar um movimento na curva da demanda. Reparem no gráfico 2. Houve aumento de preço, o consumidor, mantendo-se todo o resto constante, ou seja, ceteris paribus, o consumidor vai reduzir a sua quantidade procurada. Reduzir o preço, como é o nosso caso aqui no exemplo, reduzir o preço de 0 para 1, ele vai aumentar a quantidade daquele bem, mantendo todo o resto constante. Ao passo que, quando for a existir alguma variância ou aumento de salário, ou de redução de preço do bem substituto, ou aumento mesmo do preço do bem substituto ou complementar, isso vai gerar um deslocamento. Peguem bem esse conceito. Existem variáveis que afetam no deslocamento e outras variáveis que afetam no movimento da curva da demanda. Então, vocês reparam que a curva da demanda ela tem esse sentido negativo, porque ela comporta-se de forma inversa quanto ao preço. Tipo, eu só vou procurar uma determinada quantidade
caso o preço seja tal. Se o preço for acima, eu vou reduzir a quantidade, mantendo todo o resto constante. Se o preço for abaixar, eu vou aumentar a quantidade. Então, por conta dessa reação inversa entre a quantidade e o preço, a curva da demanda tem esta representação decrescente, ok? Então, tem um elemento, um conceito muito importante que é bom que a gente reveja, que é a questão a ver com o excedente do consumidor. O nome por si só já é muito sugestivo, quer dizer que é uma sobra a favor do consumidor. Então, o excedente do consumidor acaba sendo, na verdade, a diferença entre aquilo que o consumidor está disposto a comprar, a pagar, e aquilo que o mercado está disposto a oferecer. Na verdade, essa diferença só é considerada um excedente do consumidor se for a beneficiar o consumidor, mas se for contrário, isso daí já não é nenhum excedente. Vamos mostrar aqui num exemplo prático. Imaginem só que o consumidor, a uma unidade desse determinado bem, ele esteja disposto a pagar a 200 meticais, suponhamos, 200 meticais. A uma única unidade, ele pode pagar a 200 meticais. Só que o mercado está a dizer que esse preço, esse bem, custa 120 meticais. O que quer dizer? Que ao invés de ter que gastar 200 meticais, ele vai gastar somente 120. Esta diferença, que é representada aqui com esse lado cinzento, quer dizer que é o tal excedente do consumidor, ok? Que é o benefício que ele acaba adquirindo pelo preço aplicado no mercado. Se o preço está mais baixo, oba para mim, não é? Então, tem um pequeno detalhe que é importante que a gente tenha conhecimento, que é o paradoxo do Giffen. O que é o paradoxo do Giffen? Na verdade, este senhor, ele vem dizer que a curva da oferta, da demanda, ela nem sempre tem a relação negativa com o preço, porque aconteceu no século XVIII, em Irlanda, um fenômeno que mostrou algo contrário àquilo que nós estamos até agora a dizer, que quanto maior for o preço, menor serão as quantidades do consumidor. Na Irlanda, a comunidade era muito pobre e consumia basicamente batata. Ocorreu que teve uma grande queda de preço do produto, no caso da batata. Como a população gastava a maior parte da sua renda em consumo de batata, essa queda do preço levou a um aumento do poder aquisitivo da população. Então, ao aumentar o preço da batata, eles tiveram, mais poder de poder adquirir a tal batata, porque eles gostavam. Isso é muito influenciado pela variável do gosto, preferência, ok? Contudo, como já estavam saturados de batata, eles puderam substituir parte do consumo da batata por outros bens, como carne, exemplo, que são os bens de substitutos. Então, a curva deles apresentava-se dessa forma. Quanto maior fosse o preço, maior era o produto que eles procuravam. No caso, maior era a demanda pela batata. Ao longo do tempo, eles saturaram-se, começaram a substituir a batata por outros bens, como a questão a ver com carne, peixe, por aí em diante. Então, tudo que nós vimos até então trata-se de curva da procura individual. Só que há uma análise que é feita de forma geral num determinado mercado mediante um determinado bem, ok? Então, individualmente a gente analisa, mas do mercado generalizado, no mercado daquele determinado bem, nós também podemos agregar. O que quer dizer? Que nós estimamos a demanda do mercado a partir da soma de toda a demanda dos consumidores daquele mercado, daquele determinado bem. Aí a gente encontra o total da curva, que é este último gráfico, que é basicamente a soma do consumidor A, B e C, representado num só gráfico. Então, a demanda do mercado é o somatório das demandas do consumidor individual, ok? Pronto. Em termos teóricos, sobre a teoria da demanda, foi feita. Agora vamos saber um pouquinho mais sobre a oferta. Não é diferente. Da mesma forma como existem variáveis que influenciam a demanda, existem variáveis que influenciam a oferta. É o caso, por exemplo, da própria quantidade que será ofertada, a questão a ver com o próprio preço do tal bem que será ofertado, a questão a ver com o preço dos fatores de insumos de produção, como é a questão a ver de mão de obra, matéria-prima, tecnologia, terra,
A questão a ver com os preços dos outros fatores desculpa, outros produtos substitutos ou complementares. A questão a ver com a tecnologia, como mencionei anteriormente, e até mesmo os fatores climáticos ou ambientais. Isso tem um forte papel, uma forte determinação na questão a ver com a oferta de um determinado bem. Então, a oferta, a curva de oferta, ela vai se representar dessa forma, que é a quantidade da oferta irá depender do preço da própria oferta, do próprio produto, e os preços dos fatores de insumo, os preços dos fatores dos produtos substitutos ou complementares, a questão a ver com a tecnologia e os fatores climáticos, como aqui descreve. Contrariamente a curva da demanda, que tem uma relação inversa ao preço, a curva da oferta tem uma relação positiva, o que quer dizer que para ele, quanto maior for o preço, maior serão as quantidades que ele vai disponibilizar, porque para ele ainda assim continua com lucros e vai querer oferecer cada vez mais essas tais quantidades. Daí que ele tem uma relação direta com o preço. Aumentou o preço, aumentou a quantidade, diminuiu o preço, diminuiu a quantidade. É assim como funciona e movimenta-se a curva de oferta mediante o preço, ok? Então, aqueles fatores que nós acabamos de mostrar, eles também causam deslocamentos ou movimentos na curva de oferta. Qual é o fator que causa movimento na curva de oferta? Óbvio, o preço do tal bem que será oferecido. Quais são os fatores que causam deslocamentos? O preço dos outros bens, os preços dos fatores de produção, a tecnologia, os fatores climáticos ou ambientais. Então, sempre que for acontecer alguma informação relacionada com esses fatores, essas variáveis, primeiro observa, é preço? Não é preço? Ok, o que for acontecer com esta variável vai causar um deslocamento, quer seja para a direita, quer seja para a esquerda, ok? Mas isto é o que nós temos que ter noção. Então, sempre que os movimentos forem à esquerda, como este caso que estamos a ver aqui, desculpa, à direita, como este caso, quer dizer que a curva da oferta cresceu. Se for à esquerda, a curva da oferta decresceu ou reduziu, tá bom? E é também muito, muito bom. Então, o conceito do excedente do produtor é parecido com o conceito do excedente do consumidor, porque o produtor, na verdade, ele só vai registrar o excesso ou excedente quando ele, por si só, preferir oferecer um preço, um determinado bem a um preço inferior, mas o mercado está a aplicar um preço superior. Então, a esta diferença do que ele está disposto a oferecer e o que o mercado fixou, ele terá como vantagem, praticamente. Então, o excedente do consumo do produtor verifica-se abaixo do tal preço do mercado, ok? Enquanto que o consumidor verifica-se acima do preço do mercado. E a curva do oferta no mercado é igualmente como a curva da demanda, a soma das curvas individuais daquele determinado mercado. Pronto, vimos agora a análise do mercado, da curva do mercado da oferta e a curva do mercado da demanda. Só que, então, esses dois mercados ocorrem em lugares distintos? Não, ocorrem no mesmo espaço. Então, quando eles se encontram, pode existir algum momento em que coincide. O preço que o vendedor está disposto a oferecer coincide com o preço que o consumidor está disposto a adquirir. Então, quando esse tempo, esse momento cruzam assim, naquele ponto em que eles se encontram, ali nós encontramos a quantidade e o preço de equilíbrio. O que quer dizer que é exatamente naquele ponto único em que tanto a quantidade que os consumidores desejam comprar é exatamente igual à quantidade que os vendedores desejam disponibilizar no mercado. Então, quando nós apresentamos a curva de o equilíbrio do mercado, tudo que vem acima, todos os pontos acima do ponto de equilíbrio, trata-se do excesso da oferta, enquanto que do ponto de equilíbrio para baixo, ali a gente observa o excesso da demanda. Peguem essa dica que também é muito funcional. Sempre que forem encontrar o excedente, prestem atenção nesses aspectos. No entanto, é possível que existam algumas variações na curva de equilíbrio, no ponto de equilíbrio. Lembram-se daquelas variáveis que influenciam na demanda e na oferta? Então, quando elas forem a ocorrer, sobretudo as variáveis que causam deslocamento na curva da oferta e demanda, nós devemos representar isso graficamente. Só que está aí um gatilho muito importante que vale a pena ter. É que, dependendo
daquela variável, você vai mexer a curva da oferta ou a curva da demanda. Por exemplo, aumento de preço, aumento de renda. Qual é a curva que nós vamos mexer? A curva da oferta? Não, é a curva da demanda, porque a oferta, o aumento da renda vai gerar no consumidor um comportamento diferente. Ele pode aumentar a quantidade procurada ou ele pode diminuir a tal quantidade optando pelo um bem substituto ou uma outra coisa. Então, a gente tem que observar primeiro qual é a variável que está sendo analisada para poder mexer a curva. Então, não vai mexer a curva da oferta, sabendo que houve uma variação na demanda, na renda, porque renda diz respeito a variáveis que influenciam a demanda e não a oferta de um determinado bem, ok? Então, peguem essa dica também. A não ser que ocorram várias coisas em simultâneo e isso também acabe afetando, mas mantendo todo o resto constante, a variação de aumento de renda, por exemplo, vai gerar esse deslocamento do ponto A para o ponto B. Mas a curva da oferta continua tranquila, porque não teve nenhuma variável dela que foi afeta com alguma mudança no país. Então, na interação do consumidor e o vendedor, tem vezes que há alguma necessidade de intervenção do governo. Até atrás, antes de falarmos disso, estávamos a assumir que não existia intervenção do governo, que o mercado acabava se encontrando o seu equilíbrio e as suas reações mediante as variáveis que vemos aqui falando. Mas quando o governo entra, muitas das vezes ele entra para regularizar um determinado fenômeno, ok? E ele, em termos mercantis, vai atuar com impostos. Então, a gente vai ver agora como é que incide esse imposto sobre a venda ou a produção, ou a demanda. Numa primeira fase, é importante que a gente tenha conhecimento que os impostos são sobre a venda. Então, esses impostos podem ser diretos ou podem ser indiretos. Aos impostos indiretos, eles incidem diretamente sobre o preço da mercadoria, enquanto que os impostos diretos, eles incidem sobre a renda do consumidor ou da pessoa em questão, no geral. Então, como é que nós poderíamos exemplificar na prática isso cá em Moçambique? Os impostos indiretos, podemos colocar como um dos exemplos o IVA, que influencia diretamente no preço do tal bem. Enquanto que o imposto direto, podemos ver a questão a ver com o RPS, por exemplo, ok? Então, estamos todos juntos, já conseguimos identificar os impostos diretos e os indiretos. E nos impostos sobre a venda, que são os impostos indiretos, nós podemos encontrar dois tipos específicos de impostos. O imposto específico e o imposto ad valorem. O imposto específico, é um imposto fixo, não altera independentemente da quantidade do bem que você vai disponibilizar no mercado. Ao passo que o imposto de valores, esse sim varia, que pode ser, assim, quanto maior for a quantidade do que for a oferecer ou a produzir, maior será o imposto que será aplicado neste mercado. Então, aqui nós temos um exemplo, uma exemplificação gráfica, como é que vai ficar mais ou menos a representação do imposto, perdão, da incidência de um determinado imposto, ok? E, em termos mercantis do mercado geral, ele fica mais ou menos assim, que nós temos que encontrar primeiro um preço de equilíbrio, que é o mercado onde está a funcionar tranquilamente sem imposto. Então, depois disso, o imposto pode ser atribuído naquele determinado mercado e nós temos que encontrar o preço do consumidor, o preço que o consumidor basicamente vai pagar por aquele bem. E de seguida, a gente encontra o preço que o vendedor estará disposto a pagar ou irá receber por aquele bem após a atribuição do imposto. Então, com tudo isso, o governo, que foi quem introduziu o imposto, vai arrecadar toda essa parte, a partir do preço que o vendedor irá receber e o preço que o consumidor irá pagar. Mas vamos lá ver isso aqui em prática, com alguns exercícios, que eu espero que a gente consiga ter isso tudo aqui agora resolvido. Então, por favor, preste atenção, alguns exercícios serão feitos por vós em termos complementares e a gente vai seguir com isso. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a curva da demanda individual. Imagine isto, dado que quantidade de um bem X é igual a 22 menos 1,5 o preço do bem X, mais 0,2 preço de um bem substituto ou um bem complementar, nós não sabemos, mais 12 de renda. Pede-se a linha A, o bem X é normal ou inferior? Nós queremos saber, a partir
desta equação, se a gente consegue identificar se esse bem é normal ou inferior. Vamos lá ver bem. Qual é a relação entre a quantidade demandada e a renda desse tal indivíduo? É positiva ou é negativa? Vejam que o sinal é positivo, o 12 é positivo. Então, porque o 12 é positivo, quer dizer que se trata de um bem normal. Por que é que não é um bem inferior? Porque um bem inferior, ele tem uma relação inversa entre a renda e a quantidade demandada. O que quer dizer? Que se a minha renda aumenta, em termos de bens normais, assim, ceteris paribus, o meu consumo daquele bem vai aumentar, a minha quantidade vai aumentar. Se aumenta R, vai aumentar o quê? O que está antes do ponto de sinal de igualdade. Mas no bens inferiores é inverso. Se aumenta se diminui a renda, a quantidade demandada irá igualmente reduzir. Então, a gente tem que observar neste aspecto sobre o sinal, se o sinal é positivo ou é negativo em relação ao comportamento da renda e a quantidade demandada. Então, a linha A trata-se sim de um bem normal, porque o sinal ou a relação com a renda é positiva, tá bom? Depois, a linha B. O bem Y é complementar ou substituto de X? Por quê? Como é que a gente também vai observar se este bem é complementar ou substituto? Bens complementares é aquilo, tipo, por exemplo, remote e pilha, não é? O remote, a pilha complementa o remote, não é? Então, os bens substitutos é o caso, por exemplo, de batata e mandioca. São bens substitutos, ou batata e pão, ou mandioca e pão. Então, são bens substitutos, ou como batata ou como pão. Isso, para mim, tanto faz. Tipo, eles dão a mesma satisfação, mas podem substituir-se um ao outro. Então, este bem aqui, substituto, aquele menos 1,5, desculpa, mais 0,5 PY, é substituto ou é complementar? Neste caso, trata-se de um bem substituto, isto por conta da relação positiva. Então, ela basicamente acaba sendo indicada por essa forma, e indica que se formos aumentar o preço do bem substituto, nós vamos aumentar a nossa quantidade procurada. Imaginem só que aumenta o preço de pão, obviamente que eu vou aumentar a minha procura por batata, porque pão agora está caro. Então, basicamente, é isso que a gente procura explicar. Agora, supondo que o PX é 2, PY é 8, a renda é 80. Qual é a quantidade procurada? Este exercício é muito simples de resolver. Para podermos resolver isso, nós simplesmente mesmo, iremos substituir o PX para lá, o 2 para PX, o 8 para 0,2 vezes o PY e 80 no R. Vamos lá ver aqui como vai ficar se nós formos a resolver isto. Ok? Isso aqui. Vamos ver. Então, nós já sabemos que a nossa curva de demanda, espera um instante só, ela é igual, QX, que é igual a 22, menos 1,5 PX, mais 0,2 PY, mais 12, ok, considerem isso, 12R, tá bom? Então, a quantidade aqui vai ser igual a 22 menos 1,5. Qual é o nosso PX? Nosso PX foi nos indicado que é igual a 2. Então, vezes 2 mais 0,2 vezes, qual é o nosso PY? Nosso PY é 8, mais 12, qual é a nossa renda? 80. Pronto, fazendo isso, a gente vai fazer o cálculo normalmente e veremos que a quantidade demandada desse determinado bem é igual a 960 quantidades, no caso, né? Então, aqui seria a conclusão do nosso exercício. Mas vamos ver como é que, qual é o outro pedido. Este aqui é o nosso terceiro pedido. Vamos procurar resolver outros exercícios, quanto tempo nos permite. Ok, agora suponha que a atualização dos salários mínimos tenha sido aumentada a renda passando para 130, e qual será a quantidade procurada desse bem?
ceteris paribus, mantém todo o resto constante. Vamos fazer o mesmo exercício, vamos manter todo o resto constante, isto é, Px igual a 2, Py igual a 8, agora R igual a 80. Então, vocês vão ver isso e vão perceber que o preço será, preço não, mas a quantidade demandada será igual a 1000, desculpa aqui, vamos fazer assim. A quantidade demandada, 2, vai ser igual a 1000. Por favor, verifiquem isso, façam esse exercício, substituam tudo para encontrar este número, ok? Pronto. O exercício que se segue nos é solicitado para fazer uma representação gráfica. Então, vamos lá representar isso graficamente, como é que ficaria. Então, temos que a nossa curva aqui, procura preço e quantidade na curva da demanda. E numa primeira fase, nós tínhamos um preço único, o preço do bem X. O nosso preço é de 2. Acontece que com o preço de 2, numa primeira fase, nós procurávamos 960 quantidades. Aí aumentou renda e a nossa procura, o que fez? Aumentou também para 1.560. Então, a primeira curva da demanda é esta, porque teve acréscimo de renda, lembram? Variáveis que influenciam o quê? O deslocamento. Deslocou demais. O deslocamento da curva da demanda. Então, esta aqui é a nossa demanda inicial, esta aqui é a nossa demanda 1, ok? Houve um deslocamento pela variação positiva da renda, tá bom? Pronto. Então, vamos para o segundo exercício. O segundo exercício tem a ver com a curva de oferta. Vamos. Na curva de oferta, temos esse determinado exercício. No mercado hipotético, o produtor está disposto a vender o seu produto a preço mínimo de 4 unidades monetárias para uma unidade, 6 unidades para 2, assim em diante. No entanto, no mercado, os consumidores estão dispostos a pagar 10 unidades monetárias pelo produto. Represente graficamente e indique o excedente. Calcule o excedente do tal produtor. Vamos lá a este exercício, que também é muito simples na sua resolução. Mas vamos agora exemplificar. Pronto. Nós temos esse produtor, ele estava numa primeira fase, assim, ao preço de 4, ok? Preço, quantidade. Ao preço de 4, ele estava disposto a oferecer quantas unidades? 1. Ao preço de 6, ele estava disposto a oferecer quantas? 2. Só que no mercado, o preço do mercado é de 10. Então, aí eles nos pedem, primeiro representa, quer dizer, há algum excedente aqui nessa curva de oferta? Acho que podemos concluir que haja, porque este preço do mercado, vamos supor como se fosse um PM, né? Mas não existe isso, essa designação. Preço do mercado. O preço do mercado, ele está acima daquilo que o vendedor está disposto a oferecer por uma única unidade. Para ele, a oferecer uma unidade a 10, ele tem tudo isso como excedente. Vamos trocar aqui, ó. Tem toda essa parte daqui como o seu excedente. A oferecer esse mesmo bem, 2 unidades ao preço de 10, aqui, ele tem igualmente isto como o excedente. Então, a gente já consegue representar graficamente aonde é que se localizam os excedentes do consumidor. Exatamente embaixo do preço do mercado, porque é onde ele está disponível a oferecer. Mas, então, qual é esse excedente? Vamos calcular. Lembrem que o preço do mercado é 10, mas o preço do produtor, tudo hipotético, em termos dessas designações, o preço do produtor a uma unidade é quanto? 4. Ao preço do mercado 10, a 2 unidades ele está vendendo a quanto? A 6. E
Vamos supor que seja a terceira unidade, ele está a vender a 10. Qual é o excedente desse produtor? Vamos calcular o excedente a partir do quê? Da diferença entre aquilo que ele está disposto a oferecer e o que o mercado está, de fato, a determinar como preço desse tal bem. O que quer dizer que nós vamos fazer 10 menos 6, menos 4, dá 6. Vamos lá, aqui é excedência. 10 menos 6 dá 4. 10 menos 10, 0. Então, o excedente dele é de 10. Calculando o excedente do produtor é igual a 10. O mesmo pode ser feito com o consumidor. Então, a lógica é essa, a diferença entre o que ele está disposto e o que o mercado está determinando, tá bom? Vamos aqui ver o terceiro exercício. Este já diz respeito ao equilíbrio do mercado, já é a relação entre os dois mercados, o mercado de consumidor e o mercado de produtor. Então, temos aqui duas funções, a função da demanda do mercado e a função da oferta do mercado. Uma dica que eu quero vos dar: sempre que tiverem alguma função e não saberem identificar se é da demanda ou oferta, observem qual o sinal que está sobre o preço. A demanda tem relação negativa com o preço, tem uma relação inversa. Então, aquele valor do preço vai ser negativo. Ao passo que a oferta, aquele valor de preço vai ser positivo. Reparem aqui que isso não é nenhum mistério em termos demonstrativos. Qual é o sinal que está aqui? Positivo, oferta. Qual é o sinal que está aqui? Negativo, demanda, tá bom? É sempre. Não se baralhem com encontrarem aqui, por exemplo, neste exercício, temos menos 7 mais 22. Qual é o sinal do preço? É isso que deve nos importar ao fazermos esta conclusão, tá bom? Pronto, então já temos aqui as nossas funções e nos pede, determine o preço e a quantidade do mercado. B, se o preço for 3 unidades, quais, vamos substituir aqui de 3 para 4, porque o exercício... Um instantinho só. O exercício já tem como... vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Já está. Ok. Meu Deus. Ok. Então, se o preço for 4, quais são as novas quantidades da oferta e da demanda nesse mercado? Será que existe algum excesso? Estime enquanto e represente graficamente na linha D. Então, vamos lá. Para encontrarmos o preço e a quantidade de equilíbrio, a única coisa que nós temos que fazer é igualar, porque lembra que no gráfico nós vimos que é aquele ponto onde são iguais, onde a quantidade e a oferta são, a quantidade e o preço são iguais. Então, vamos igualar tanto a curva da demanda à curva da oferta. Como é que isso vai ficar na prática? Vamos ao exercício. Então, nós temos aqui que a curva da demanda, ela é igual a 52 menos 7P. E a curva da oferta, ela é igual a 16 mais 5P. Ok? Memorizem isto, porque vamos apagar um pouquinho só por conta de espaço. Então, que a condição é esta: para encontrarmos o preço e a quantidade de equilíbrio, elas devem ser iguais. O que quer dizer que temos que dizer que 52 menos 7P tem que ser igual a 16 mais 5P. O que é isso aqui? Equação com uma incógnita. O que temos que fazer? Juntar os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? Temos aqui o P, a indicar o coeficiente menos 7, e lá o coeficiente 5, positivo. Então, nós temos que juntar, temos que unir, temos que associar, temos que separar, né, os termos semelhantes dos termos, semelhantes, tanto num membro como no outro membro. Então, aqui o que nós teríamos, vamos lá, seria aqui, vamos só substituir, começar com a curva de oferta, que está tudo bem, vai ficar melhor. Era 16 mais 5P,
que é igual a 52 menos 7P. Oferta, demanda. Então, o 5P fica, vem o 7P. 7 é o quê? Está negativo nesse outro membro. Quando passa para outro membro, muda de sinal de operação para positivo. Do outro lado, mantém o 52, o 16 passa para o segundo membro, o sinal de operação lá é positivo, passa a ser negativo. Então, aqui nós temos 12P a ser igual a quanto? A 36. A 36. Então, o preço vai ser igual a quanto? A 36 sobre quanto? 12. Sobre 12. Não é? Porque o 12 estava a multiplicar, passou a dividir. Então, nosso preço vai ser igual a quanto aqui? 36, 3. Pronto. Esse é o preço do mercado. Já conseguimos identificar o preço do mercado? Agora vamos identificar a quantidade do mercado. Como é que nós vamos identificar essa quantidade? É simples. Peguemos ou a função da demanda ou a função da procura. Então, nisto, nós iremos encontrar aqui a nossa quantidade de equilíbrio. Vamos lá na prática. Nós temos que a oferta, não é? A oferta ela é igual a 16 mais 5P. Nós não sabemos a quantidade da oferta. Esse vamos substituir por quantidade da oferta. Ela é igual ao que? 15, 16 mais 5 vezes 3, nosso preço identificado. Então, a quantidade da oferta, que é de equilíbrio, vai ser igual a quanto? A 16 mais 15, que é igual... 15 mais 15, que é igual a 31. Esta é a quantidade da oferta. Então, vamos ver se de fato esta quantidade é a mesma com a da demanda. A curva da demanda, ela é representada por 50... Demanda, ela é igual a 52 menos 7P. Não é? Nós já sabemos que o P lá é de 3. Então, 7 vezes 3. Aqui nós temos 52 menos 21 e temos exatamente 31. Pronto, encontramos a quantidade de equilíbrio, preço e quantidade de equilíbrio. Poderíamos representar isso graficamente? Poderíamos. Como é que ficaria? Assim, a quantidade e o preço. O preço é 3, a quantidade é 31. Ok? Tanto a demanda como a oferta. Desculpa, a demanda esta e a oferta esta. Então, a representação gráfica do ponto de equilíbrio seria esta, simples, dessa forma. Mas o exercício diz assim, agora o preço passou para 4. Quais são as novas quantidades da oferta e quais são as da demanda? Então, nós temos que a oferta ela é igual a 16 mais 5P. Agora, o P é igual a 4. Ok? Então, a oferta, a curva, a demanda da oferta vai ser igual a 16 mais 5 vezes 4. E isso vai ser igual a 16 mais 20 a 36. Então, a nova curva, a nova quantidade da oferta com o preço de 4 é de 36. Vamos ver a curva da demanda. A demanda ela é igual a 52 menos 7 vezes P. O P é 4. Então, temos 52 menos 7 vezes 4. Temos que 52 menos 28. Né? E a quantidade é de 24. Não é? 24 ou 26? 26. Ok? Deixa eu aqui confirmar um pouquinho. 26. 24. Tá certo. Pronto. Então, nós já temos a quantidade de preço nos dois cenários. Vamos lá? Agora temos que representar graficamente isto, tá bom? Como é que seria isso?
Começamos com esta, que já tínhamos representado anteriormente. Ao preço de 3, a quantidade demandada e procurada é 31. Ao preço de 4, a quantidade... Vamos fazer a nossa curva. Ao preço de 4, a quantidade da oferta, quanto é que é? A oferta, 24. Viram? A quantidade, quando é 4, para acharmos a quantidade, tem que encostar a curva da oferta, da demanda, no caso. Okay? Assim como, para vermos o da oferta, temos que encostar a curva, o 4, a curva da oferta, para encontrarmos a sua respectiva quantidade, que é de 36. Então, há excedente? Sim. Como é que nós vamos achar esse excedente? A partir da comparação dos novos preços. O preço do produtor, a quantidade do produtor acabou sendo maior em relação à quantidade de equilíbrio, o que quer dizer que nosso excedente estaria localizado aqui, como o excedente do produtor. Lembram? Todos os preços acima do preço de equilíbrio geram o excedente do produtor, e se estivesse aqui abaixo, iria gerar excedente do consumidor. Então, este é o excedente do produtor. Então, infelizmente, nós temos mais um exercício, mas o tempo não está muito a favor. Então, é um exercício similar ao que estamos a fazer agora, mas este exercício em particular, ele mostra a parte a ver com os impostos. Então, infelizmente não vamos desenvolver aqui, mas podemos fazer isso no fórum. Então, por favor, estejam super à vontade em colocar lá algumas questões sobre como é que poderemos tratar, como é que poderemos desenvolver o exercício quando se trata de um imposto. Será um exemplo muito simples, só que infelizmente nós não desenvolvemos sobre o mesmo exercício número 3, foi sim um outro exercício que iria implicar novamente o cálculo da quantidade de oferta e demanda, iria depois ter esse tratamento como é que é verificado ou procedido isso. Mas a dica que devem ficar convosco é que, dependendo do imposto, na verdade, os impostos específicos do ad valorem, eles estão sobre a venda, e venda não diz respeito à procura, o que quer dizer que o vosso trabalho vai estar muito substanciado na curva da oferta. A curva da demanda vai permanecer quase a mesma, mas a curva da oferta, esta vai sofrer alguma alteração. Então, bem, é tudo que nós temos a apresentar hoje. Ok? Infelizmente, mesmo por causa do tempo, a gente não vai poder desenvolver este exercício, mas foi muito bom ter estado aqui convosco. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria, eu espero que vocês tenham entendido, na verdade, o que tem influenciado, que não é uma coisa assim de vontade, que é uma coisa sobrenatural, não, é uma ciência econômica que explica exatamente o nosso comportamento mediante a aquisição de um determinado bem ou a disponibilização de um determinado bem face ao mercado, o preço que está lá a influenciar. Por favor, estejam super à vontade em colocar vossas dúvidas no fórum, eu estarei lá para responder e nos vemos na próxima aula. Até lá, tchau!